quer aprender a fazer essa linda morsa? Então dá um pulinho lá na descrição do nosso vídeo, que eu deixei toda a lista de materiais que vamos usar. Vamos à nossa aula? Vamos começar a nossa peça trabalhando um anelzinho mágico. Feito o meu anel mágico, dentro dele eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz os 6 pontos baixos, eu vou fechar esse meu anelzinho mágico puxando essa perninha aqui, assim. Finalizei a minha primeira carreirinha. Agora, vamos para a segunda carreirinha. Na segunda carreirinha, vamos trabalhar 6 aumentos, ou seja, um aumento em cada ponto de base. Então, eu venho aqui no meu primeiro ponto e faço o meu primeiro ponto baixo. Nele, eu vou colocar o meu marcador de carreira, porque foi aqui que eu comecei a minha carreira. Como é um aumento, eu venho no mesmo ponto de base e faço o meu segundo ponto baixo. Ou seja, um aumento é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz o meu segundo ponto baixo, eu venho para o próximo ponto de base e vou fazer outro aumento. São 6 aumentos. Cheguei aqui no meu último aumento, no meu último ponto de base, estico o meu fio, retiro o meu marcador. Esse processo eu vou fazer do início ao fim da nossa peça, tá? Vou dar uma puxada aqui e uma diminuída nesse fio aqui, ó, do anel mágico. Eu não vou cortar rente, eu vou só diminuir, para ele não me atrapalhar. Finalizamos a nossa segunda carreira e fiquei com 12 pontos baixos no total da minha carreira. Agora, vamos trabalhar a terceira carreirinha. Nela, vamos trabalhar um aumento e um ponto baixo 6 vezes. Então, eu vou começar com o aumento. O aumento são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, ó, fiz o meu aumento. No primeiro ponto do meu aumento, eu vou colocar o marcador. No próximo ponto de base, um ponto baixo. No próximo ponto de base, um aumento. No próximo ponto de base, um ponto baixo. No próximo ponto de base, um aumento. No próximo ponto de base, um ponto baixo. No próximo ponto de base, um aumento. Assim, eu vou trabalhar por toda a minha carreirinha. Finalizei a carreira, estico o fio, retiro o meu marcador. Finalizei a minha terceira carreirinha e fiquei com 18 pontos baixos no total da minha carreira. Agora, vamos para a carreirinha de número 4. Nela, eu vou trabalhar um aumento e 2 pontos baixos 6 vezes. Então, eu começo com o meu aumento.
No primeiro ponto do meu aumento, eu coloco o meu marcador de carreira e vou trabalhar aqui, ó, no próximo ponto de base, um ponto baixo sozinho, no próximo ponto de base, outro ponto baixo sozinho. Então, eu fiz um aumento e 2 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. Faço no próximo outro aumento e 2 pontos baixos, 1 e 2, cada um no seu ponto de base. Vou trabalhar dessa maneira por 6 vezes, até chegar aqui o meu marcador. Vou finalizar essa minha carreirinha e já volto. Finalizei a minha quarta carreirinha e fiquei com 24 pontos baixos no total da minha carreira. Agora vamos para a carreirinha de número 5. Vou iniciar com o meu aumento. Coloco o meu marcador no primeiro ponto do meu aumento. Agora eu vou trabalhar um aumento e 3 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. Um aumento e 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vou trabalhar dessa maneira por 6 vezes. Eu já trabalhei 2. Vou terminar aqui até chegar no meu marcador e já volto. Finalizei a minha carreirinha de número 5 e fiquei com 30 pontos baixos no total da minha carreira. Agora vamos para a carreirinha de número 6. Nela eu vou trabalhar 30 pontos baixos, ou seja, eu vou tecer ponto sobre ponto. Fiz o meu primeiro ponto, nele eu coloco o marcador. Aí eu venho tecendo, ó, somente um ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base, sem aumentos e sem diminuições. Eu vou fazer até chegar ao marcador. Por isso que eu boto o marcador, para não ter que ficar contando, tá? Mas o total são 30 pontos baixos. Vou finalizar aqui essa minha carreirinha e já volto. Finalizada a minha carreirinha de número 6, agora vamos para a carreirinha de número 7. Nela, eu vou trabalhar um aumento. Fiz o meu aumento, vou colocar o meu marcador no primeiro ponto baixo do meu aumento, ó. E vou trabalhar 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, cada um no seu ponto de base. No próximo, finalizado o meu quarto ponto baixo, no próximo eu faço um aumento. E novamente, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vou fazer essa sequência 6 vezes. Já fiz 2, vou trabalhar o restante até chegar ao marcador. Quando eu finalizar minha carreirinha, eu volto. Finalizei a minha carreirinha de número 7 e fiquei com 36 pontos baixos no total da minha carreira. Agora vamos para a carreirinha de número 8. Nela eu vou trabalhar 36 pontos baixos. Fiz o meu primeiro ponto, vou colocar o meu marcador e eu vou tecer somente ponto sobre ponto, sem aumentos e sem diminuições. Essa é a minha carreira de número 8. Eu vou trabalhar tecendo ponto sobre ponto da carreira de número 8 até completar a carreira de número 11. Da carreira de número 8 até a carreira de número 11, eu vou trabalhar somente ponto sobre ponto, sem aumentos e sem diminuições. Não esqueçam de colocar o marcador de carreira no início de cada carreira, tá bom? Vou trabalhar aqui as minhas carreiras e quando eu completar a carreira de número 11, eu volto para a gente dar continuidade à nossa peça. Finalizei a minha carreirinha de número 11, agora vamos para a carreirinha de número 12. Nela, vamos trabalhar um aumento e 5 pontos baixos 6 vezes. Então, eu vou começar aqui com o meu aumento. No primeiro ponto do meu aumento, eu vou colocar o meu marcador
E agora eu vou trabalhar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Cada um no seu ponto de base. Finalizei, vou para o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Aí faço mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou trabalhar desse jeito 6 vezes. Vai chegar aqui no marcador. Vou finalizar essa minha carreirinha e já volto. Finalizei a minha carreirinha de número 12 e fiquei com 42 pontos baixos no total da minha carreira. Agora vamos para a carreirinha de número 13. Nela, vamos trabalhar somente ponto sobre ponto, ou seja, vamos trabalhar 42 pontos baixos. Eu vou tecer ponto sobre ponto, sem aumentos e sem diminuições. Vou trabalhar da carreira de número 13 até a carreira de número 18 da mesma maneira, tecendo ponto sobre ponto, sem aumentos e sem diminuições, tá? Não esquecendo de colocar o seu marcador de carreira no primeiro ponto de cada carreira. Vou trabalhar aqui as minhas demais carreiras e já volto. Finalizada a minha carreira de número 18, agora vamos para a carreirinha de número 19. Nela, vamos trabalhar um aumento e 6 pontos baixos 6 vezes. Então, eu começo aqui com o meu aumento. No primeiro ponto do meu aumento, eu coloco o meu marcador. E agora eu vou tecer 6 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalizei o 6º ponto, no próximo um aumento. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dessa forma, eu vou trabalhar toda a minha carreirinha, tecendo um aumento e 6 pontos baixos. O total são 6 vezes, tá? Vou finalizar essa minha carreirinha e já volto. Finalizei a minha carreirinha de número 19 e fiquei com 48 pontos baixos, o total da minha carreira. Agora, vamos para a carreirinha de número 20. Nela, eu vou trabalhar 48 pontos baixos, ou seja, ponto sobre ponto, sem aumentos e sem diminuições. Eu fiz o meu primeiro ponto, coloquei o marcador e agora eu só vou vir tecendo ponto sobre ponto. Por toda a carreira de número 20. Vou finalizar a minha carreira e já volto. Carreira de número 20 finalizada. Agora vamos para a carreirinha de número 21. Nela eu vou trabalhar um aumento. Coloco o meu marcador no primeiro ponto baixo do aumento. E agora eu vou trabalhar 7 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Próximo ponto de base, um aumento. E novamente, 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer essa sequência 6 vezes. Eu já trabalhei 2 vezes. Vou fazer 6 vezes. Vou completar aqui a minha carreira, tá? Tecendo um aumento, 7 pontos baixos.
Vou finalizar aqui essa minha carreirinha e já volto. Finalizei a minha carreira de número 21 e fiquei com 54 pontos baixos no total da minha carreira. Agora, vamos para a carreirinha de número 22. Nela, vamos trabalhar 54 pontos baixos. Ou seja, vamos tecer um ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base, sem aumentos e sem diminuições. Somente ponto sobre ponto. Vou finalizar essa minha carreirinha e já volto. Finalizei a minha carreirinha de número 22. Agora, vamos para a carreirinha de número 23. Nela, vamos trabalhar um aumento. Fiz o aumento, coloquei o marcador no primeiro ponto do aumento. E agora, eu vou tecer 8 pontos baixos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalizado o meu 8º ponto, no próximo é um aumento. E novamente mais 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou trabalhar dessa maneira, tecendo um aumento e 8 pontos baixos 6 vezes. Vou finalizar essa minha carreirinha e já volto. Finalizei a minha carreirinha de número 23 e fiquei com 60 pontos baixos aqui, ó, no total da minha carreira. Agora, vamos trabalhar a carreirinha de número 24. Vamos tecer 60 pontos baixos no total da minha carreira, ou seja, ponto sobre ponto, sem aumentos e sem diminuições, somente ponto sobre ponto. E eu vou trabalhar da carreirinha de número 24 até a carreirinha de número 31, da mesma maneira, carreira a carreira, tecendo ponto sobre ponto, sem aumentos e sem diminuições, tá? Não esquecendo de colocar um marcador de carreira no primeiro ponto feito do início de cada carreira, tá bom? Vou trabalhar aqui as minhas demais carreiras e quando eu completar a carreirinha de número 31, eu volto para a gente dar continuidade à nossa peça. Finalizei a minha carreirinha de número 31. Nesse momento, a nossa peça está ficando assim, ó. Agora, vamos colocar os olhos e a fuça, tá? Primeiro, vamos colocar os olhinhos. Esse olhinho aqui, o tamanho dele é número 8. E a fuça, o tamanho é número 10. Tá? Qual é a posição do olho? Aqui, ó, tá a parte que a gente tá crochetando, certo? Então, eu vou colocar aqui do outro lado. Aqui, ó, a parte que a gente tá crochetando está aqui atrás. Eu vou contar do alto da cabeça, daqui, entre a carreira 11 e 12. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, aqui, ó, é entre a carreira 11 e 12. Coloquei um alfinetinho aqui para marcar a carreira. Vamos lá, vou contar de novo para ter certeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso mesmo.
Aqui onde está o alfinete é entre a carreira 11 e 12. Eu vou colocar os olhinhos entre essas duas carreiras, com 8 pontos de separação. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou colocar o meu primeiro olhinho aqui. Vou encaixar o meu primeiro olhinho aqui. Ó, eu contei aqui, ó, olhinho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui o meu segundo olhinho. Encaixei o olhinho, certo? Vou retirar o alfinete. Encaixei os dois olhinhos. Agora, eu vou colocar a fuça. A fuça, ela tem que ficar no meio, centralizar ela no meio, entre a carreira 13 e 14. Então, aqui a carreira 11 e 12, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 13 e 14. Então, é aqui no meio, ó. 11, 12, 13 e 14. Aí, aqui é o meio onde eu vou inserir a fuça. Eu olho bem para centralizar bem. 1, 2, 3, 4. O meio é aqui. 11, 12, 13, 14. O meio é aqui. Vai ficar assim, ó. Tá? Agora eu vou colocar a trava. A travinha, mas vai ficar desse jeito. Vou virar do avesso. Já tá tudo posicionado. Eu vou virar aqui do avesso para colocar as travas, tá? Coloquei a primeira trava de um olho. Agora, eu vou colocar a trava do outro olho. Tem trava que é durinha de colocar. Coloquei a do outro olho. Agora, eu vou colocar a travinha da fuça. Pronto, coloquei as 3 travas. Vou virar pro lado certo. A fuça pode dar essa rodadinha, mas é só ajustar, tá? Pronto. Vai ficar assim. Feito isso, nesse momento, eu vou colocar um pouco de enchimento lá no fundo da cabecinha. Assim, ó. Eu tenho que posicionar a fibra abaixo, no topo da cabeça, abaixo, aqui, ó, da trava, assim, ó. Tá? Pra preencher bem e o olhinho não ficar repuxado. Ó, olha lá dentro. Tá? Aí eu vou posicionando. A fuça dá pra ajustar depois, tá? Mesmo que a peça esteja fechada, aqui é só girar. É fácil. Vou ajustando aqui, ó, o enchimento. Aí, agora, eu vou parar um pouquinho de colocar o enchimento. Não vou colocar aqui até a borda, porque agora vamos começar a fechar esse corpinho da nossa morsa. Então, eu vou retomar o crochê, tá? Retomei o crochê, a minha próxima carreirinha é a carreirinha de número 32. Nela, vamos trabalhar uma diminuição e 8 pontos baixos, 6 vezes. Então, eu já começo com uma diminuição. Eu pego a alcinha da frente do próximo ponto,
a alcinha da frente do próximo ponto. Puxo e finalizo o meu ponto. Nessa diminuição, eu coloco o meu marcador de carreira. Coloquei o meu marcador de carreira, agora eu vou trabalhar 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Novamente finalizei o 8º ponto, vou fazer uma diminuição. Alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente do segundo. Laço meu fio e puxo. Laço e finalizo a minha diminuição. E vou tecer novamente 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu vou trabalhar nessa carreira de número 32 dessa mesma maneira. São 6 vezes, tá? Até completar aqui a minha carreirinha. Vou finalizar essa minha carreira e já volto. Finalizei a minha carreira de número 32 e fiquei com 54 pontos baixos no total da minha carreira. Agora vamos para a carreirinha de número 33. Nela eu vou trabalhar ponto sobre ponto, sem aumentos e sem diminuições. A carreira de número 33 e a carreira de número 34. Essas duas carreirinhas são carreirinhas de ponto sobre ponto, sem aumentos e sem diminuições. Eu vou tecer a minha carreirinha de número 33, a minha carreirinha de número 34 e quando eu finalizar eu volto para a gente dar continuidade à nossa peça. Finalizei a carreirinha de número 34, agora vamos para a carreirinha de número 35. Nela vamos trabalhar uma diminuição e 7 pontos baixos 6 vezes. Então, eu começo com uma diminuição. Alcinha da frente do primeiro ponto, alcinha da frente do segundo ponto. Puxo e finalizo a minha diminuição. Nesse ponto, eu coloco o marcador, que é o meu primeiro. Agora, eu vou tecer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Finalizei o 7º, faço uma diminuição nos 2 próximos pontos. A alcinha da frente do primeiro, a alcinha da frente do segundo. Puxo meu fio e finalizo a minha diminuição. Finalizei a diminuição, mais 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou trabalhar desse jeito toda a minha carreira, tá? Vou finalizar a minha carreira e já volto. Finalizei a minha carreirinha de número 35 e fiquei com 48 pontos baixos, o total da minha carreira. Agora, vamos para a carreirinha de número 36. Nela, vamos tecer 48 pontos baixos, somente ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições. Eu só venho aqui, ó, tecendo ponto baixo em cima de ponto baixo, por toda a minha carreirinha de número 36. São 48 pontos no total da minha carreira. Vou finalizar aqui essa carreira e já volto. Finalizei a minha carreirinha 36, agora vamos para a carreirinha de número 37. Nela eu vou trabalhar uma diminuição, 6 pontos baixos. Então, eu começo aqui com a minha diminuição. Nela eu coloco o meu marcador. Aí, vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Próximo é uma diminuição. E novamente mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou trabalhar a minha carreira toda desse jeito. Uma diminuição, 6 pontos baixos, 6 vezes. Vou finalizar aqui a minha carreirinha e já volto. Finalizei a minha carreirinha de número 37 e fiquei com 42 pontos baixos e já está fechando, ó. Agora, vamos para a carreirinha de número 38. Nela, vamos trabalhar uma diminuição e 5 pontos baixos 6 vezes. Faço a minha diminuição. Coloco o marcador. E agora eu vou trabalhar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Faço uma diminuição. E novamente 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou trabalhar dessa maneira toda a minha carreira. Vou finalizar e já volto. Finalizei a minha carreirinha de número 38 e fiquei com 36 pontos baixos no total da minha carreira. Agora vamos para a carreirinha de número 39. Começamos com a diminuição, é uma diminuição. Nessa diminuição eu coloco o meu marcador de carreira. Agora eu vou trabalhar 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Finalizei o quarto, faço uma diminuição. E novamente 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Nessa carreira eu vou trabalhar uma diminuição e 4 pontos baixos 6 vezes. Vou finalizar aqui a minha carreirinha e já volto. Finalizei a minha carreirinha de número 39 e fiquei com 30 pontos baixos no total da minha carreira. Agora vamos para a carreirinha de número 40. Na carreira de número 40, vamos começar com uma diminuição. Feita a diminuição, coloco o meu marcador de carreira no meu primeiro ponto. E agora eu vou tecer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Uma diminuição. 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E assim eu vou trabalhar toda a minha carreirinha. Uma diminuição, 3 pontos baixos. Uma diminuição, 3 pontos baixos, até completar. Vou finalizar essa minha carreirinha e já volto. Finalizei a minha carreirinha de número 40 e fiquei com 24 pontos baixos aqui, ó, no total da minha carreira. Nesse momento, eu vou preencher o restante da fibra, tá? Ó, é só ir preenchendo. Vou preencher aqui toda a cabeça e corpinho e já volto. Fibra colocada, ó. Agora, vamos para a carreirinha 41. Nela, vamos trabalhar uma diminuição. Colocar um marcador. E 2 pontos baixos. 1,
e 2. No próximo, uma diminuição. E agora 2 pontos baixos. 1 e 2. Vou fazer esse processo por toda a minha carreirinha, tá? Vou terminar aqui e já volto. São 6 vezes de uma diminuição e 2 pontos baixos. Finalizei a minha carreirinha de número 41 e fiquei com 18 pontos baixos no total da minha carreira. Agora, vamos para a carreirinha de número 42. Nela, eu vou trabalhar uma diminuição e um ponto baixo, 6 vezes. Então, eu começo aqui com a minha diminuição. Nessa diminuição, eu coloco o meu marcador. E agora, eu faço um ponto baixo. Novamente, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo. Vou trabalhar dessa maneira toda a minha carreira. Vou finalizar e já volto. Finalizei a minha carreirinha de número 42 e fiquei com 12 pontos baixos aqui, ó, no total, e o nosso corpinho está se fechando. Agora, vamos para a carreirinha de número 43. Nela, vamos trabalhar 6 diminuições seguidas, tá? Então, eu não vou colocar o marcador para não me atrapalhar, eu vou fazer contando junto com vocês. Uma diminuição, duas diminuições, 3 diminuições, 4, 5 e 6. Fiz 6 diminuições e ficou o total da minha carreirinha com 6 pontos baixos. Eu puxo meu fio e já posso cortar. Puxo meu fio todo, assim, ó. Esse fio eu vou colocar na agulha de tapeceiro, pra gente trabalhar o anel mágico invertido. Coloquei na agulha de tapeceiro. Agora, vamos trabalhar aqui o anel mágico invertido, tá? Eu tenho 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou introduzir a minha agulha na alcinha da frente, no flow, na alcinha da frente do ponto. Dessa forma, ó. Introduzi, puxei o fio. Venho pro próximo ponto, segundo, ó. Assim, puxei o fio, venho pro terceiro, o quarto, o quinto e o sexto e último ponto, pegando somente a alcinha da frente. Fiz isso, eu puxo o meu fio, ó, fechamos o nosso anelzinho mágico. Aí, eu vou introduzir aqui próximo do término do ponto, saindo em qualquer lugar, assim, ó. Dou uma puxadinha, uma ajustada e finalizo. Ó, vou levar para outro lugar para poder não... Pronto. Finalizo cortando esse meu fio. E a cabeça e o corpo da nossa morsa está pronto, ó. Olha como ficou.
Essa é a cabeça e o corpo. Agora, vamos trabalhar a cauda da nossa morsa. Vamos precisar de 2 pecinhas iguais a essa que vamos começar agora, tá? Eu já fiz uma. Eu vou explicar. Vai ficar assim, ó. Vamos trabalhar essa pecinha aqui agora. Tá bom? É que precisamos de 2. Então, eu já fiz a minha primeira, vou fazer a segunda. Vou deixar ela aqui no cantinho, que a gente vai usar ela daqui a pouco. Vou começar fazendo uma correntinha. Ou nozinho inicial. Assim, ó. Vou começar trabalhando um nozinho inicial. Vou subir 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas. Vou contar a partir da agulha a segunda correntinha, ó. 1, 2. Vou introduzir a minha agulha na segunda correntinha a partir da agulha e trabalhar um ponto baixo. 1. Na próxima correntinha, outro ponto baixo. 2. Na próxima correntinha, outro ponto baixo. 3. Na próxima, 4. Na próxima, 5. E na próxima, 6. Trabalhei aqui na sequência 6 pontos baixos. Na minha última correntinha, que é essa correntinha perto do nó, eu vou trabalhar 3 pontos baixos dentro da mesma correntinha, tá? 1, 2 e 3, para fazer a voltinha. Agora, vamos trabalhar aqui do outro lado das correntinhas. Vou trabalhar aqui 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. E reparem que eu já fui arrematando o fiozinho aqui do nó. Vou dar uma reduzida nele, para ele não me atrapalhar. Ih, essa minha tesoura tá cega. Ó, trabalhei 5 pontos baixos voltando. E tá me restando um ponto de base. Nele eu vou colocar um aumento de 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Assim. Essa é a nossa primeira carreira. E ficamos no total com 16 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ficamos no total com 16 pontos baixos, tá? Agora, vamos para a segunda carreirinha. Na segunda carreirinha e na terceira carreirinha, vamos trabalhar 16 pontos baixos. Então, eu faço o meu primeiro ponto, nele eu coloco o marcador. E venho tecendo na carreira 2 e 3, ponto sobre ponto. São 16 pontos baixos cada carreirinha, tá? Eu vou trabalhar aqui a minha carreira de número 2, que é essa que eu tô fazendo, a minha próxima carreirinha, que é a de número 3, e já volto. Terminei a minha terceira carreirinha e agora vamos para a carreirinha de número 4. Nela, vamos trabalhar uma diminuição e 6 pontos baixos 2 vezes. Então, eu começo aqui, ó, com uma diminuição. Uma diminuição. E agora, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma diminuição.
e novamente 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu não coloquei o marcador porque eu fiz contando com vocês, tá? Por isso que eu não coloquei o marcador. Mas, se você não sentir segurança, você coloca o marcador na sua diminuição, tá bom? Na sua primeira diminuição. Terminei a minha carreirinha de número 4 e fiquei com 14 pontos baixos no total. Agora, vamos para a carreirinha de número 5. Nela, vamos trabalhar uma diminuição e 5 pontos baixos 2 vezes também. Ó, vou começar aqui com a minha diminuição. Fiz a minha diminuição, agora eu vou trabalhar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer mais uma diminuição. Fiz a diminuição, vou trabalhar mais 5. 1, 2, 3, 4. Peraí, 4 e 5. Finalizei a minha carreirinha de número 5 e fiquei agora com 12 pontos baixos no total da minha carreira. Agora, vamos fazer a carreirinha de número 6, com 12 pontos baixos, ou seja, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui contando com vocês, tá? Carreirinha de número 6, são 12 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Finalizei a carreira de número 6, agora vamos para a carreirinha de número 7. Nessa carreirinha, vamos trabalhar uma diminuição e 4 pontos baixos 2 vezes. Então, eu faço a minha primeira diminuição e 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Agora, eu vou trabalhar mais uma diminuição. E 4 pontos baixos novamente. 1, 2, 3, 4. Finalizei a minha carreira de número 7 e fiquei com 10 pontos baixos aqui no total da minha carreira. Agora eu vou fazer a carreira de número 8. Nela eu vou tecer 10 pontos baixos. Eu vou tecer ponto sobre ponto. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10. Finalizei a minha carreira de número 8. Nesse momento, para fazer essa peça aqui, ó, já fizemos a peça igualzinha. Aí, o que eu vou fazer? Tô fazendo essa, tá? Terminei a carreira de número 8. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixíssimo, que é o que tira tudo. Estico meu fio e corto. Foi o que eu fiz com essa aqui. Como eu já estou na segunda, eu não vou fazer o meu ponto baixíssimo. Eu não vou fazer o meu ponto baixíssimo, eu vou parar nesse ponto aqui que fizemos, tá? Primeira peça, fiz até a carreira de número 8, fiz o ponto baixíssimo e arrematei o fio. Segunda peça, fiz a carreira de número 8, não fiz o ponto baixíssimo e continuo trabalhando aqui com o fio, tá? Não corto. Finalizei essa peça, eu vou pegar a primeira peça e vou trabalhar aqui, ó, os 10 pontos baixos dessa primeira peça, tá? Então, eu vou introduzir aqui, ó, do ladinho, onde eu fiz o meu ponto baixíssimo, e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Nele, eu vou colocar o meu marcador, tá? Para eu saber que foi aqui que eu comecei a minha carreira, a minha carreirinha de número 9. Eu vou trabalhar 10 pontos baixos na primeira cauda e depois 10 pontos baixos na segunda cauda. O primeiro ponto baixo é onde eu coloquei o ponto baixíssimo, tá? Na primeira cauda. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Trabalhei 10 pontos na primeira cauda. Agora, eu vou trabalhar 10 pontos na segunda cauda, ó. Aqui eu finalizei o meu ponto, então eu não vou introduzir aqui, eu vou introduzir no próximo, tá? Ó, aqui, ó, é onde tá saindo o meu fio. Então, aqui no próximo é que eu inicio a minha carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Olha, certinho, meu último ponto. Estico o meu fio, retiro o meu marcador. Fiz a união da cauda, tá? Agora vamos trabalhar tudo em uma peça só, ó. Essa foi a união. 10 pontos baixos na primeira, 10 pontos baixos na segunda. Agora, vamos trabalhar a carreirinha de número 10. Nela, eu vou trabalhar aqui, ó, no primeiro ponto, um aumento. Fiz o meu aumento, eu vou colocar um ponto baixo
eu vou colocar o meu marcador no primeiro ponto do meu aumento. Assim, ó, fiz o meu aumento, coloco o marcador no primeiro ponto do meu aumento. E venho tecendo um ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base, tá? Sem aumentos e sem diminuições. Eu só vou tecendo, ó, um ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base. Vou finalizar aqui essa minha carreirinha até chegar ao marcador e já volto. Finalizei a minha carreirinha de número 10 e fiquei com 21 pontos baixos no total da minha carreira. A minha carreira de número 11, eu vou trabalhar 21 pontos baixos. Faço aqui o meu primeiro ponto, coloco o meu marcador e venho tecendo aqui ponto sobre ponto, sem aumentos e sem diminuições, somente ponto sobre ponto. São 21 pontos baixos no total da minha carreira. Vou finalizar essa minha carreira e já volto. Finalizei a minha carreira de número 11, agora vamos para a carreirinha de número 12. Vou trabalhar aqui um ponto baixo, nesse ponto eu coloco o meu marcador. Fiz o meu ponto baixo, no próximo ponto de base eu vou trabalhar um aumento. Fiz o meu aumento, agora eu vou trabalhar 4 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Um aumento. 1, 2, 3, 4. Segundo aumento. Feito essa sequência de 4 pontos baixos e um aumento 2 vezes, eu vou finalizar essa minha carreira com 9, tecendo 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Finalizei a minha carreirinha de número 12 e fiquei com 24 pontos baixos no total da minha carreira. E tá ficando assim a nossa cauda. Próxima carreirinha é a carreirinha de número 13. Nela eu vou trabalhar 24 pontos baixos, ou seja, eu vou tecer ponto sobre ponto. São 24 pontos baixos. Eu vou tecer ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições. Vou finalizar aqui essa minha carreirinha e já volto. Finalizei a minha carreirinha de número 13. Agora vamos para a carreirinha de número 14. Eu vou tecer 2 pontos baixos para começar. Fiz o meu primeiro ponto. Nele eu vou colocar o meu marcador e vou fazer mais um ponto, cada um no seu ponto de base, tá? Não é aumento, é um ponto baixo em cada ponto de base, 2 pontos. Fiz os 2 pontos, aí sim, no próximo ponto eu vou tecer o aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, tá bom? Fiz o aumento, agora eu vou trabalhar a sequência de 5 pontos baixos e um aumento 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, um aumento. E vou finalizar minha carreira tecendo 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 9. Finalizei a minha carreirinha de número 14 e fiquei com 27 pontos baixos. Vou trabalhar agora a minha carreira de número 15. Vou tecer 27 pontos baixos. Eu vou fiz o meu primeiro ponto, coloco o marcador e vou tecer somente ponto sobre ponto, sem aumentos. Vou finalizar essa minha carreirinha e já volto. Terminei a minha carreirinha de número 15, agora vamos para a carreirinha de número 16. Começo aqui trabalhando um ponto baixo. Coloco o meu marcador. Vou trabalhar mais 2, cada um no seu ponto de base. Ó, na sequência aqui eu fiz 1, 2, 3. Fiz os 3 pontos baixos, no próximo eu vou trabalhar um aumento. Fiz o aumento, agora eu vou trabalhar a sequência de 6 pontos baixos e um aumento 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segundo aumento. E vou finalizar a minha carreira tecendo 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu sempre vou finalizar a minha carreira com 9 pontos baixos, tá? Depois da sequência. Finalizei a minha carreira e fiquei com 30 pontos baixos no total da minha carreira. Agora vamos para a carreira de número 17. Eu vou iniciar aqui com 4 pontos baixos. Fiz o meu primeiro. Coloquei o marcador. 2, 3, 4. Fiz 4 pontos baixos, vou colocar um aumento. Feito isso, agora eu vou trabalhar a sequência de 7 pontos baixos e um aumento 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segundo aumento. E vou finalizar agora com 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Finalizei a minha carreira e fiquei com 33 pontos baixos no total da minha carreira 17. Agora vamos para a carreira de número 18. Nela vamos começar com 5 pontos baixos. Fiz o primeiro, coloquei o marcador. 1, 2, 3, 4, 5. Comecei com 5 pontos baixos, agora eu faço um aumento. Agora eu vou trabalhar a sequência de 8 pontos baixos e um aumento 2 vezes.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segundo aumento. E vou finalizar minha carreira com 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Finalizei a minha carreirinha de número 18 e fiquei com 36 pontos baixos no total da minha carreira, tá? 36 pontos aqui no total. Agora, vamos para a carreirinha de número 19. Eu vou iniciar minha carreira com 6 pontos baixos. Fiz o primeiro. Coloco o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz os 6 pontos, no próximo, um aumento. Comecei a minha carreira assim. Agora, eu vou fazer a sequência de 9 pontos baixos e um aumento 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um aumento. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Segundo aumento. E vou finalizar a minha carreira com 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Finalizei a minha carreirinha e fiquei com 39 pontos baixos, o total da minha carreira. Agora vamos para a carreira de número 20. Vamos iniciar com 7 pontos baixos. Faço o meu primeiro ponto. Nele eu coloco o marcador. E vou trabalhar agora 7 para começar. Já fiz o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloco o meu aumento no próximo. Agora eu vou fazer a sequência de 10 pontos baixos e um aumento 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu primeiro aumento. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o meu segundo aumento. Vou finalizar agora a minha carreira tecendo 9 pontos baixos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Finalizei a minha carreira e fiquei com 42 pontos baixos no total da minha carreira de número 20. Agora, vamos para a carreira de número 21. Vamos começar aqui tecendo 8 pontos baixos. Faço o meu primeiro ponto, coloco o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No próximo, um aumento. Comecei com 8 pontos baixos e um aumento. Agora eu vou trabalhar a sequência de 11 pontos baixos e um aumento 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Um aumento. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Segundo aumento. E vou finalizar a minha carreira com 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Finalizei a minha carreira e fiquei com 45 pontos baixos no total da minha carreira. Agora, vamos para a carreira de número 22. Vou iniciar minha carreira agora com 9 pontos baixos na sequência, ó, 9 pontos. Fiz o primeiro, coloco o meu marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fiz os 9 pontos baixos, um aumento. Fiz o aumento, agora eu vou trabalhar a sequência de 12 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No próximo, um aumento. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. No próximo, um aumento. E vou finalizar minha carreira tecendo os 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Finalizei a minha carreira de número 22 e fiquei com 48 pontos baixos. E tá ficando assim a cauda da nossa morsa. Agora vamos para a carreira de número 23. Vamos dar início à carreira tecendo 10 pontos baixos na sequência. Fiz o primeiro ponto. Agora eu vou fazer mais 9 para completar 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Faço um aumento. Fiz os 10 pontos baixos e um aumento, agora eu vou trabalhar 13 pontos baixos e um aumento 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e um aumento. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e o segundo aumento. Agora eu vou trabalhar na sequência aqui, eu vou finalizar minha carreira tecendo os 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Finalizei a minha carreira e fiquei com 51 pontos baixos no total. Agora vamos para a carreirinha de número 24. Vou iniciar minha carreira tecendo 11 pontos baixos. Faço o primeiro, coloco o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. No próximo, um aumento. Fiz os 11 pontos baixos e um aumento, agora eu vou trabalhar a sequência de 14 pontos baixos e um aumento 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Meu primeiro aumento. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O segundo aumento. E vou finalizar a minha carreira e última com 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Estico o meu fio, retiro o meu marcador. Feito isso,
No próximo ponto de base, eu faço um ponto baixíssimo. Aí, faço uma correntinha, estico o meu fio e vou deixar um pedaço grande para costura no corpo, tá? Assim, ó, puxo o fio todo. Esse fio eu vou colocar na minha agulha de tapeceiro. Coloquei na agulha de tapeceiro. Agora eu vou posicionar ele no corpo da minha morsa, tá? Pego a morsa, nas costas aqui, ó, nas costas da morsa, eu vou posicionar assim, ó. Que deixe retinho aqui na parte de baixo, tá? Ó, vou posicionar, coloco o alfinete. Dou uma esticadinha. E vou prendendo assim, ó, os alfinetes no contorno, para não sair da posição na hora da costura, tá? Essa cauda também vamos colocar enchimento, tá bom? Só que o enchimento vai ficar só nessa parte aqui, eu não vou colocar enchimento aqui, tá? O enchimento é só nessa parte aqui, ó. Feito isso, agora eu vou costurar no corpo. Olha a posição que está. Ó, assim, ele fica assim, ó. Aqui tem que ficar assim, ó, retinho, tá? Porque a nossa morsa vai ficar em pé sozinha, assim, ó. Se aqui não tiver certinho, você sobe um pouquinho, mas tem que ficar aqui a parte de baixo do corpinho retinha, tá bom? Aí, a costura é fácil, ó. É só costurar no corpo, assim. Puxa. Aí, pega aqui, ó, as duas alcinhas do ponto na parte da cauda. Aí, puxa. Aí, vai no corpo novamente. Assim, ó. É só ir contornando todo o corpo e toda a cauda. Aí, vem no ponto seguinte. Aí, vai no corpo e assim vai costurando. Deu um nozinho aqui no meu fio. Vai costurando tudinho. Quando chegar aqui no finalzinho, você vai deixar uma abertura. Quando chegar aqui assim, ó, vai ficar essa parte aqui de abertura. Eu vou contornar todinha a costura, ajustando, esticando, assim. Quando chegar aqui, ó, no alfinete azulzinho, nesse alfinete azulzinho, que vai ficar esse pedaço aqui, aí você preenche com enchimento antes de fechar, tá? Então, eu vou costurar aqui essa cauda na minha morsa e já volto. Agora, vamos trabalhar o bigode da nossa morsa. Então, eu vou fazer aqui, ó, um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho o meu anel mágico. Fechei o meu anel mágico, fechei a minha primeira carreirinha.
Agora, vamos para a segunda carreirinha. Nela, vamos trabalhar 6 aumentos. Venho aqui no meu primeiro ponto de base e faço o meu primeiro aumento, que são 1 e 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Venho para o próximo ponto de base e faço outro aumento. É o meu segundo aumento. Venho para o próximo ponto de base e faço o meu terceiro aumento. Venho para o próximo e faço o meu quarto aumento. O próximo, o meu quinto aumento. E no próximo, o meu sexto aumento. Finalizando assim a minha segunda carreirinha. Agora, eu vou trabalhar, vou me reduzir aqui e vou trabalhar mais 2 carreirinhas. Só que essas 2 carreirinhas são de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer na carreira 3, 12 pontos baixos e na carreira 4, 12 pontos baixos. Vamos tecer somente ponto sobre ponto. Fiz o meu primeiro ponto baixo, coloco o meu marcador e venho tecendo ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições. Vou fazer a carreira de número 3 e de número 4 do mesmo jeito, ponto sobre ponto. Vou finalizar aqui essas minhas 2 carreirinhas e já volto. Finalizei a minha quarta carreirinha. Aí, eu venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. E já posso cortar esse meu fio deixando um pedaço para costura, tá bom? Eu preciso fazer 2 peças iguais a essa. Eu já fiz a minha segunda, tá? Você faça a sua segunda e volta aqui comigo. Agora, vamos fazer a nadadeira. Faço o anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Fecho o meu anel mágico. Fechei o meu anel mágico, fechei a minha primeira carreira da nadadeira. Agora, vamos para a segunda carreira. Nela, vamos trabalhar um aumento aqui no primeiro ponto de base. Um aumento. 1 e 2. Fiz o aumento, ó. São 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto sozinho. No próximo ponto, outro ponto sozinho. No próximo, eu vou trabalhar outro aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto sozinho. No próximo ponto, outro ponto sozinho. Finalizei a minha segunda carreira e fiquei com 8 pontos baixos no total da minha carreira. Agora, vamos para a carreirinha de número 3. Vou trabalhar um aumento e 3 pontos baixos 2 vezes. Então, vamos lá. Faço o meu primeiro aumento. Fiz o aumento, agora eu vou trabalhar 1, 2 e 3.
Fiz 3 pontos, vou fazer o meu segundo aumento. 1, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E agora eu vou trabalhar mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Finalizei a minha carreirinha de número 3. Vou reduzir esse fiozinho aqui, ó, que não vai para lugar nenhum, para ele não me atrapalhar futuramente. Agora, eu vou trabalhar da carreira de número 4 até a carreirinha de número 7, tecendo 10 pontos baixos, que é o total que ficou da minha carreirinha de número 3, tá? Então, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, ó. Fiz o meu primeiro ponto, vou colocar nele o meu marcador. E vou tecer o restante, sem aumentos e sem diminuições. Eu vou trabalhar da carreira de número 4, que é essa que a gente está fazendo, até a carreirinha de número 7. Vou finalizar aqui as minhas demais carreirinhas e volto para a gente dar continuidade à nossa peça. Finalizei a minha carreirinha de número 7, agora vamos para a carreirinha de número 8. Nela, vamos trabalhar um aumento e 4 pontos baixos 2 vezes. Então, eu não vou colocar o marcador, vou fazer contando, tá? Vou começar aqui com um aumento. Um aumento. E agora, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Um aumento. E mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Finalizei a minha carreirinha de número 8 e fiquei com 12 pontos baixos no total da minha carreira. Agora, eu vou trabalhar a carreira 9 e 10, 12 pontos baixos. Então, as duas próximas carreiras é de ponto sobre ponto. Quando é assim, eu gosto de colocar o marcador para eu não me perder, tá? Então, eu fiz o primeiro ponto, são 12 pontos baixos, 2 carreiras, tá? Ó, eu só venho tecendo ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. A carreira de 9 e a carreira de número 10. Vou terminar aqui as minhas carreirinhas e já volto para dar continuidade à nossa peça. Finalizei a carreirinha de número 10, agora vamos para a carreirinha de número 11. Nela eu vou trabalhar uma diminuição e 4 pontos baixos 2 vezes. Então, eu começo com a diminuição, ó. Eu faço uma diminuição, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vou fazer a minha segunda diminuição. E novamente 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Finalizei a minha carreirinha de número 11 e fiquei com 10 pontos baixos no total da minha carreira. Agora, eu vou trabalhar a carreira de número 12 e 13, 10 pontos baixos, ponto sobre ponto, tá? Sem aumento e sem diminuição. São 2 carreirinhas iguais, de ponto sobre ponto. Vou finalizar aqui as minhas 2 carreirinhas e volto para dar continuidade à nossa peça. Terminei aqui a minha carreirinha de número 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Terminei a minha carreirinha de número 13.
No próximo ponto de base, eu faço o meu ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e já posso cortar esse meu fio, deixando um pedaço para costura, tá? Essa é a minha nadadeira. Vou precisar de duas, vou precisar de outra dessa, tá? Eu já fiz a minha segunda. Ó, a gente vai dar uma dobradinha aqui embaixo, ó. Faça a sua segunda e voltamos para a montagem na nossa morsa. Agora, vamos pegar o fio branco, trabalhamos o tempo todo com fio marrom. Agora, vamos pegar o fio branco para fazer a presa, tá? Faço um anelzinho mágico. Dentro desse anelzinho mágico, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Trabalhei 3 pontos baixos dentro do anel mágico. Fecho o meu anel mágico. Fechei o meu anel mágico. Agora é um pouco complicado de se trabalhar, porque só tem 3 pontos, tá? Mas a gente consegue. Para fazer a minha segunda carreirinha, eu vou ter que vir aqui no primeiro ponto de base e nele eu vou colocar um aumento. Que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Coloquei um aumento. Aí, eu venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Ui, escorregou. No próximo ponto de base, outro ponto baixo. A nossa peça tá do lado avesso, ó. Vou colocar ela pro lado certo. Conforme ela for crescendo, vai ficando mais fácil de tecer, tá? Coloquei ela pro lado certo. Essa é a nossa segunda carreirinha. Vou cortar esse fiozinho aqui, que esse fiozinho vai me atrapalhar muito se eu ficar com ele aqui. Grande desse jeito. Ó, terminei a nossa segunda carreirinha da presa e fiquei com 4 pontos baixos, tá? No total da minha carreira. Agora, vamos para a carreirinha de número 3. Vou começar aqui de novo com um aumento. 1. E 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz o meu aumento, agora eu vou trabalhar 3 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. Então, eu venho aqui no próximo e faço 1, venho no próximo, faço o meu segundo, venho no próximo e faço o meu terceiro ponto baixo. Finalizei a minha carreira e fiquei com 5 pontos baixos no total da minha carreira. Agora, vamos para a carreirinha de número 4. Nela, vamos começar aqui também com um aumento. Então, aqui, ó, no próximo ponto de base, eu vou colocar um aumento. Assim. Coloquei o aumento, agora eu vou trabalhar 4 pontos baixos, que é ponto sobre ponto, tá? 1, 2, 3 e
4. Cada um no seu ponto de base. Pronto. Finalizei a minha carreira de número 4 e fiquei com 6 pontos baixos aqui no total da minha carreira. Na carreira de número 5, eu vou trabalhar somente 6 pontos baixos. Então, eu vou tecer ponto sobre ponto. É um pouco complicado de visualizar, por isso que eu estou falando assim bem pausado, tá? Nessa próxima carreira, vamos tecer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz os 6 pontos baixos na carreira de número 5. Agora vamos para a sexta e última carreira. Nela vamos começar aqui também com um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, o primeiro ponto de base, ele vai ter um aumento, tá? Fiz o meu aumento, agora eu vou trabalhar 5 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. 1, 2, 3, 4 e 5. No próximo ponto de base, coloca um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, estico o meu fio, deixando um pedaço bom para costura, tá? Fiz uma presa, ó. Essa presa tem 6 carreirinhas, começando com 3 pontos baixos e nas 3 primeiras carreiras próximas a gente vai fazer um aumento no início, depois ponto sobre ponto. Na carreira de número 5, 6 pontos baixos e na última carreira, de novo, um aumento e 5 pontos. Eu finalizei com 7 pontos baixos total, tá? Eu vou trabalhar outra presa, vou fazer outra presa igual a essa, tá bom? Precisa de 2. Vou fazer a minha outra e já volto. Cauda toda costurada, ó. Coloquei o enchimento só aqui, nessa parte aqui não coloca. Agora, vamos costurar as nadadeiras, aqui, ó, na parte da frente. Vou prender a minha nadadeira na direção do olhinho, aqui, ó, o final da nadadeira é aqui, ó, no início do olhinho, e vou prender na carreira, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Eu vou costurar entre a carreira 26 e 27, tá? E aqui, ó, o final da minha nadadeira vai na direção do início do olhinho. Vou pregar as duas costurando aqui na parte de cima, tá? Igual a costura que fizemos aqui na parte da cauda. Vou costurar as duas nadadeiras assim e já volto. Já costurei aqui, ó, as nadadeiras. Agora, vamos fazer a costura das presas e do bigode. Eu vou retirar aqui o bigode só para poder falar como é que vai ser feita essa costura, tá? A colocação das presas vão ser primeiro. Você vai costurar abaixo do nariz, na carreira
1, 2, 3, 4. Entre a carreira 3 e 4, abaixo do nariz, ó. 1, 2, 3, 4. Você vai costurar assim, reto, que fique com essa abertura, tá? Colocadas presas, costuradas presas, aí você vai costurar o bigode assim, ó. Que fique, que pegue essa lateral aqui do nariz e tampe o início da presa, tá bom? Aí você vai colocar o bigode, é tudo costurado, tá? Assim, você vai costurar o contorno igual fizemos aqui na cauda, é o mesmo estilo de costura. Por isso que eu não vou mostrar a costura, eu tô mostrando só a posição, tá? Ó, você vai usar aqui, ó, o bigode vai pegar a lateral do narizinho. E a presa tem que ficar por baixo do bigode. Então, a presa vai ser costurada primeiro e depois o bigode. Vou costurar toda essa parte aqui e volto para mostrar como ficou. Presas já estão costuradas, ó, como eu disse. Agora eu vou costurar o bigode. Aí eu volto para mostrar como tá ficando. Olha, eu tô costurando aqui o bigode. Antes de eu fechar, só falta essa abertura aqui. Antes de eu fechar, eu vou colocar um pouquinho de enchimento, tá? Aqui dentro. Uma bolinha de enchimento. Antes de eu fechar a costura do bigode. Tá bom? Vou finalizar aqui essa costura e já volto. Presas costuradas, ó. Ela tá soltinha, só tá presa aqui na base. E os bigodes também, como eu havia dito, aqui, ó. Essa é a posição dos bigodes. Assim é a nossa morsa finalizada, ó. A altura dela ficou em 15 centímetros. 14,5, 15, tá? A largura ficou em 17 centímetros. 17 centímetros, tá? Que a cauda vem até aqui o 17. A largura dela ficou assim. Ó. A parte da frente, a largura da parte da frente ficou em 10 centímetros. A altura ficou em 15. Essa eu fiz com fio amigurumi, tá? Então, ficaram nessas medidas. 15 centímetros de altura. Eu fiz também uma pequena morsa. Estão vendo a diferença de tamanho? Essa aqui eu fiz com fio Anne. Com fio Anne, é a mesma receita, tá? Com fio Anne ficou em 11 centímetros. Olha a diferença. Uma para outra. Ó. Colocar uma do ladinho da outra, a diferença. Essa foi feita com... A maior foi feita com fio amigurumi, a menor foi feita com o fio Anne. A maior foi feita com fio amigurumi e agulha de 2,5. E a menor eu fiz com fio Anne e agulha de 1,75. A receita é a mesma, tá? O que muda é a numeração dos olhos, da fuça, da linha e da agulha. Na menor, eu usei olhinho com trava de 5 milímetros e a fuça de 8. Na maior, eu usei o olhinho de 8 e a fuça de 10. Toda lista com os materiais que eu utilizei e para os dois tamanhos eu vou deixar lá na descrição do nosso vídeo, completinha essa lista, para você não se perder. Se tiver alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários, tá? Que eu te respondo, mas eu fiz assim, nessa diferença de tamanho, tá bom?
essa é a nossa linda morsa. Se você quiser fazer um leão marinho, a diferença do leão marinho para a morsa, a receita é a mesma, tá? A única diferença é que o leão marinho não tem essas presas, tá? É só o bigode, ele não tem as presas. É a única diferença do leão marinho para a morsa. Então, finalizamos assim o nosso vídeo com passo a passo da nossa linda morsa. Eu espero que todos tenham gostado. Se você gostou, deixa aí aquele like, compartilha com os amigos. Se você não for inscrito, inscreva-se, não custa nada, isso ajuda muito o nosso canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as nossas próximas aulas. Até a próxima aula, fiquem com Deus, beijinhos!